Elisângela jamais imaginou que seu chefe milionário estivesse observando quando ela saiu do trabalho de mãos dadas com o filho. Augusto Menezes, acostumado a ver apenas números e lucros, ficou em choque total ao descobrir o segredo que aquela faxineira humilde escondia. O som dos saltos ecoava pelo corredor de mármore da Corporação Empresarial Horizonte quando Augusto Menezes chegou para mais um dia de trabalho. Aos 40 e poucos anos, ele comandava uma das maiores empresas de consultoria empresarial do país, vestindo ternos sob medida que custavam mais que muitos salários mensais. Seu escritório no último andar oferecia uma vista panorâmica da cidade, um lembrete constante de sua posição privilegiada no mundo dos negócios. Naquela manhã de terça-feira, uma pequena inconveniência o irritou profundamente. Elisângela Santos, a faxineira responsável pela limpeza dos andares executivos, estava organizando seus materiais de limpeza bem no momento em que ele precisava passar pelo corredor. Ela usava o uniforme simples da empresa terceirizada e trabalhava com movimentos cuidadosos e precisos. "Com licença, preciso passar", disse Augusto em tom impaciente, sem nem ao menos olhar diretamente para ela. Elisângela imediatamente se afastou, empurrando seu carrinho para o canto. "Desculpe, senhor. Não percebi que estava atrapalhando." Ele seguiu sem responder, mas algo na voz dela o fez hesitar por um instante. Havia uma educação genuína ali, uma delicadeza que contrastava com a rispidez que ele estava acostumado a demonstrar com funcionários de níveis hierárquicos mais baixos. Mesmo assim, Augusto continuou sua caminhada, descartando o momento como irrelevante. Durante todo o dia, Augusto notou a presença discreta de Elisângela pelos corredores. Ela trabalhava sem fazer barulho, cumprimentava educadamente quem cruzava seu caminho e parecia conhecer perfeitamente a rotina do prédio. Havia algo em sua postura que chamava a atenção. Ela não demonstrava submissão, mas sim uma dignidade natural que o intrigava. No final da tarde, durante uma reunião particularmente tensa sobre uma fusão empresarial que não estava saindo como planejado, Augusto ouviu uma conversa no corredor que captou sua atenção. Era Elisângela falando com outro funcionário da limpeza. "Não posso fazer hora extra hoje, Conceição. Preciso buscar meu filho na escola e ainda temos aquela consulta médica que não posso perder", dizia ela em voz baixa, mas firme. "Mas você sabe que o chefe da terceirizada não gosta quando recusamos hora extra", respondeu a colega preocupada. "Entendo, mas meu filho vem primeiro. Sempre." Elisângela falou com uma convicção que fez Augusto parar de fingir que estava focado nos papéis da reunião. Por alguma razão que ele mesmo não conseguia explicar, aquela conversa ficou ecoando em sua mente. Talvez fosse a forma como ela falou sobre prioridades, algo que ele havia perdido de vista há muito tempo em sua corrida incessante pelo sucesso financeiro. Ou talvez fosse a certeza em sua voz quando mencionou o filho, uma certeza que Augusto não sentia em relação a quase nada em sua vida pessoal. Quando o expediente terminou, Augusto tomou uma decisão impulsiva que mudaria tudo. Em vez de ir direto para seu carro no estacionamento executivo, ele esperou alguns minutos e desceu pelas escadas até a saída dos funcionários. Queria observar como era a vida dessas pessoas após deixarem o prédio, uma curiosidade que nunca havia sentido antes. Viu Elisângela saindo pela entrada lateral, trocando o uniforme de trabalho por uma blusa simples, mas limpa e bem cuidada. Ela caminhava com pressa, mas sem correr, direção ao ponto de ônibus. Havia algo em seus movimentos que sugeria uma rotina bem estabelecida, como se cada minuto do seu dia fosse planejado com precisão. Augusto subiu em seu carro e, movido por uma curiosidade inexplicável, decidiu seguir o ônibus que ela havia pegado. Era uma linha que ia para bairros que ele nem sabia que existiam, regiões da cidade que estavam completamente fora de seu círculo social e profissional. Durante o trajeto, ele se questionava sobre o que estava fazendo. Por que a vida daquela funcionária havia despertado sua curiosidade? Por que ele, que sempre mantinha uma distância profissional clara com seus subordinados, estava agora seguindo uma faxineira até seu destino? O ônibus parou em frente a uma escola pública simples, mas bem conservada. Augusto estacionou a uma distância segura e viu Elisângela descer rapidamente, dirigindo-se diretamente ao portão da escola. Havia uma urgência em seus passos que ele não havia notado no ambiente de trabalho. Aqui,
ela não era apenas uma funcionária seguindo uma rotina, mas uma mãe com uma missão clara. Então aconteceu algo que deixou Augusto completamente sem palavras. Um menino de aproximadamente 10 anos saiu correndo pelo portão e se jogou nos braços dela com uma força que quase a derrubou. O sorriso que se abriu no rosto de Elisângela era completamente diferente da expressão contida e profissional que ela mantinha no trabalho. Era puro amor maternal, uma alegria genuína que transformava completamente suas feições. Augusto ficou paralisado no carro, observando aquela cena que o atingiu como um soco no estômago. Em todos os seus anos como empresário bem-sucedido, nunca havia presenciado uma demonstração tão pura e genuína de amor. Havia algo ali que sua riqueza jamais havia conseguido comprar ou experimentar. O menino começou a contar animadamente sobre seu dia, gesticulando com as mãos pequenas enquanto Elisângela ouvia com atenção total. Ela fazia perguntas, ria de suas histórias, ajeitava sua mochila e sua camisa com um cuidado que revelava uma dedicação absoluta. Era como se o mundo inteiro desaparecesse quando ela olhava para aquele menino. Mãe, a professora disse que hoje vamos ter uma surpresa especial na aula. Augusto conseguiu ouvir o menino dizer quando eles passaram próximos ao seu carro. Que tipo de surpresa, meu amor? Elisângela respondeu, sua voz cheia de interesse genuíno e carinho que Augusto nunca havia ouvido no ambiente de trabalho. Não sei, mas ela disse que é algo que vai nos ajudar a aprender melhor. Talvez seja um jogo novo. Elisângela riu. Um som melodioso que fez o coração de Augusto apertar de uma forma estranha. Que bom, filho. Educação é a coisa mais importante que posso te dar. Essa frase atingiu Augusto como um raio. Ali estava uma mulher que ganhava uma fração mínima do que ele faturava em um dia, mas que falava sobre dar ao filho a coisa mais importante da vida. Ele pensou em sua própria infância, privilegiada financeiramente, mas carente de momentos como aquele que estava presenciando. Pensou também em como havia construído sua fortuna, mas havia perdido conexões humanas genuínas pelo caminho. O choque aumentou quando ele percebeu a forma como Elisângela segurava a mão do menino, com uma proteção feroz, mas também com uma ternura infinita. Era como se ela fosse simultaneamente a fortaleza e o abraço mais seguro que aquela criança poderia ter. Augusto tentou se lembrar da última vez que alguém havia segurado sua mão daquela forma, ou quando ele havia demonstrado tal cuidado por outra pessoa. Mãe e filho caminharam até o ponto de ônibus seguinte, e Augusto continuou seguindo, agora completamente absorvido pelo que estava presenciando. Havia algo naquela dinâmica familiar que o deixava simultaneamente fascinado e profundamente perturbado. Era como descobrir que existia um tipo de riqueza que ele nem sabia que era possível. Durante a viagem de ônibus que se seguiu, Augusto os acompanhou discretamente, mas seu estado emocional havia mudado completamente. Não era mais apenas curiosidade, era uma necessidade urgente de entender como aquela mulher, que ele via apenas como mais uma funcionária invisível, conseguia demonstrar tanta plenitude e propósito em sua vida. O ônibus parou em frente ao Hospital Municipal São Vicente, e Augusto sentiu seu estômago apertar quando viu Elisângela e o menino descerem. Dessa vez, ela segurou a mão dele com mais firmeza, e Augusto percebeu uma mudança sutil em sua postura. Havia uma preocupação ali, uma tensão que não estava presente na escola, mas também uma determinação inabalável. O que mais chocou Augusto foi perceber que, mesmo claramente preocupada com a consulta médica, Elisângela mantinha um sorriso tranquilizador para o filho. Ela estava sendo forte para ele, protegendo-o de sua própria ansiedade. Era um tipo de coragem que Augusto, acostumado apenas a enfrentar desafios empresariais, jamais havia considerado. Quando eles entraram no hospital, Augusto ficou parado no estacionamento, completamente abalado. O que havia começado como curiosidade superficial havia se transformado em uma revelação devastadora sobre sua própria vida. Ali estava uma mulher que provavelmente enfrentava dificuldades financeiras todos os dias, mas que irradiava um tipo de riqueza emocional que ele nem sabia que existia. Pela primeira vez em décadas, Augusto Menezes se sentiu genuinamente pobre. Pobre de conexões humanas verdadeiras, pobre de propósito real, pobre de amor incondicional. Enquanto esperava no estacionamento, ele começou a entender que havia passado anos construindo um império financeiro
mas havia negligenciado completamente a construção de um império emocional. Aquela simples cena de uma mãe buscando o filho na escola e levando-o ao médico havia exposto uma verdade brutal. Toda sua riqueza material não valia nada comparada ao tesouro que acabara de presenciar. E pela primeira vez na vida, Augusto Menezes se perguntou se não era ele quem precisava aprender alguma coisa com Elisângela, ao invés do contrário. Dias depois daquele primeiro encontro que havia abalado suas certezas, Augusto não conseguia tirar da mente a cena que presenciara. Durante as reuniões executivas mais importantes, se pegava pensando na forma como Elisângela havia segurado a mão do filho, na urgência controlada em sua voz quando mencionou a consulta médica. Havia algo naquela ida ao hospital que o inquietava profundamente. Uma peça do quebra-cabeças que ele precisava entender. No escritório, ele começou a prestar atenção em detalhes que antes eram completamente invisíveis. Notou que Elisângela sempre chegava alguns minutos mais cedo, trabalhava com uma eficiência silenciosa que impressionava e jamais reclamava, mesmo quando outros funcionários deixavam suas estações deliberadamente bagunçadas. Mais importante, ele percebeu que ela frequentemente verificava o celular durante o trabalho, sempre com uma expressão de preocupação que tentava disfarçar. Márcia, chamou sua assistente pessoal numa quinta-feira tentando soar casual. Você conhece a funcionária da limpeza que trabalha neste andar? A Elisângela? Márcia levantou os olhos dos documentos, surpresa com a pergunta inusitada. Conheço sim, Sr. Augusto. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada específico. Apenas, ela parece ser muito dedicada ao trabalho. Você sabe algo sobre ela? A assistente hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto poderia compartilhar. Bem, sei que ela é mãe solteira e trabalha aqui há quase 3 anos. É uma das funcionárias mais pontuais e cuidadosas que já vi. Algumas vezes ouvi as outras meninas da limpeza comentando que ela precisa sair correndo para buscar o filho, mas nunca deixa o serviço pela metade. Augusto fingiu retomar o trabalho, mas aquela informação só alimentou ainda mais sua curiosidade. Mãe solteira. Isso explicava a urgência, a determinação, a forma como ela protegia aquele menino como se fosse seu tesouro mais precioso. Na tarde seguinte, ele tomou novamente a decisão de seguir Elisângela após o expediente. Dessa vez, no entanto, tinha um propósito específico. Queria entender o que havia acontecido naquela consulta médica que havia gerado tanta tensão em sua postura. Mais uma vez, acompanhou discretamente o trajeto até a escola. Observou a mesma cena emocionante do reencontro entre mãe e filho, mas desta vez prestou atenção em detalhes que havia perdido anteriormente. O menino parecia ligeiramente mais cansado que da primeira vez, e Elisângela verificou sua testa com a mão, como se estivesse medindo temperatura. Como você se sentiu hoje na escola, Gabriel? Ouviu ela perguntar com carinho, mas havia uma preocupação subjacente em sua voz. Um pouquinho cansado, mãe. Mas a professora disse que eu fiz um desenho muito bonito hoje, respondeu o menino tentando soar animado. Gabriel. Finalmente Augusto conhecia o nome da criança que havia despertado tantos questionamentos em sua vida. E mais importante, havia algo na forma como Elisângela tocou a testa dele que confirmava suas suspeitas de que a consulta médica não havia sido apenas de rotina. Em vez de pegarem o ônibus para casa, como Augusto esperava, eles se dirigiram novamente ao Hospital Municipal São Vicente. Dessa vez, Elisângela carregava uma pasta com documentos e Gabriel levava uma pequena mochila extra. Era claramente um retorno agendado, não uma emergência. Augusto estacionou no mesmo local da vez anterior e, após alguns minutos de debate interno, tomou uma decisão que mudaria completamente o curso dos eventos. Ele desceu do carro e entrou no hospital. O saguão estava movimentado, cheio de famílias aguardando atendimento. Augusto localizou Elisângela e Gabriel sentados em uma cadeira próxima ao setor de pediatria. Ela estava ajudando o menino com um livro de atividades, mas seu olhar constantemente se dirigia ao painel eletrônico que mostrava as senhas sendo chamadas. Fingindo estar ali por outro motivo, Augusto se posicionou estrategicamente onde poderia ouvir conversas sem ser notado. O que ouviu a seguir o deixou completamente devastado. Gabriel Santos,
chamou uma enfermeira. Elisângela se levantou imediatamente, arrumando a blusa do filho e pegando a pasta de documentos. Vamos, meu amor, é nossa vez. Quando eles se dirigiram ao consultório, Augusto ouviu uma conversa entre duas senhoras que estavam sentadas próximas às cadeiras que Elisângela e Gabriel haviam ocupado. Tadinha da moça, disse uma delas em voz baixa. Todo mês aqui com o menino para fazer os exames. Leucemia é uma coisa muito difícil de enfrentar. Augusto sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Leucemia. A palavra ecoou em sua mente como um trovão. Tudo começou a fazer sentido. A urgência de Elisângela em nunca perder uma consulta. A forma protetora como segurava Gabriel, a verificação constante do celular durante o trabalho, a preocupação disfarçada quando tocou a testa dele. E ainda por cima é mãe solteira, continuou a segunda senhora. Imagine a luta que deve ser conseguir manter o tratamento em hospital público e ainda trabalhar para sustentar os dois. Augusto se apoiou na parede, sentindo-se fisicamente doente. Enquanto ele se preocupava com fusões empresariais e relatórios trimestrais, Elisângela estava lutando literalmente pela vida do filho. Enquanto ele reclamava de inconveniências triviais, ela enfrentava o maior pesadelo que qualquer mãe poderia viver. Após o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 40 minutos, Elisângela e Gabriel saíram do consultório. O menino parecia um pouco mais pálido, mas ainda sorria para a mãe. Ela carregava novos papéis e uma receita médica, e Augusto pôde ver que suas mãos tremiam ligeiramente. Eles se dirigiram ao setor de farmácia do hospital, onde ficaram na fila por mais alguns minutos. Augusto os seguiu a uma distância segura e presenciou uma cena que o marcou para sempre. Quando chegou a vez deles no balcão da farmácia, Elisângela entregou a receita e aguardou enquanto o farmacêutico verificava a disponibilidade dos medicamentos. Após alguns minutos, o homem balançou a cabeça negativamente. Senhora, 2 dos medicamentos prescritos estão em falta. Só vão chegar na próxima remessa, talvez na semana que vem. Augusto viu o rosto de Elisângela empalidecer, mas ela manteve a voz firme. Não tem como conseguir em outro lugar. É muito importante que ele não interrompa o tratamento. Posso dar o endereço de algumas farmácias particulares que talvez tenham, mas a senhora sabe que os preços são bem diferentes. Elisângela fechou os olhos por um segundo, claramente fazendo cálculos mentais sobre seu orçamento. Tudo bem. Pode anotar os endereços, por favor. Gabriel, percebendo a tensão da mãe, puxou sua blusa. Mãe, está tudo bem? Ela imediatamente se forçou a sorrir, afagando o cabelo dele. Claro que sim, meu amor. Só estamos resolvendo uma questão dos seus remédios. Nada com que você precise se preocupar. Naquele momento, Augusto compreendeu completamente o que estava presenciando. Elisângela não estava apenas criando um filho sozinha, estava lutando para salvá-lo, provavelmente com recursos financeiros limitados, sem rede de apoio familiar aparente, enfrentando a burocracia do sistema de saúde pública e ainda mantendo uma postura de força e otimismo para não assustar a criança. Quando eles saíram do hospital, Augusto os seguiu novamente, mas agora com um peso emocional completamente diferente. Observou enquanto Elisângela e Gabriel pegaram 2 ônibus diferentes para chegar às farmácias indicadas pelo farmacêutico do hospital. Na primeira não tinha um dos medicamentos. Na segunda tinha todos, mas quando ela perguntou o preço, Augusto viu seu rosto se contrair. São R$ 450 o kit completo, informou a atendente. Elisângela permaneceu em silêncio por alguns segundos, claramente fazendo contas. Posso pagar em 2 vezes no cartão? Infelizmente não, senhora. Medicamentos oncológicos só à vista. Gabriel, cansado depois do longo dia, se apoiou na mãe. Posso sentar um pouquinho? Claro, meu amor, ela respondeu, ajudando-o a se sentar em uma cadeira próxima ao balcão. Então, dirigindo-se novamente à atendente, disse com uma dignidade que partiu o coração de Augusto. Vou precisar de alguns dias para conseguir o valor total. Posso deixar a receita reservada? Posso reservar por 48 horas, mas depois disso preciso liberar para outros clientes. Elisângela agradeceu e saiu da farmácia com Gabriel, claramente derrotada, mas tentando não demonstrar para o filho. Augusto,
que havia presenciado toda a cena do lado de fora, sentiu uma mistura de admiração e indignação que nunca havia experimentado antes. No trajeto de volta para casa, ele observou como Elisângela se esforçava para manter Gabriel animado, cantando músicas baixinho no ônibus, contando histórias engraçadas, fazendo qualquer coisa para distraí-lo do cansaço e manter seu espírito elevado. Era uma performance de amor maternal que deixou Augusto completamente sem palavras. Quando finalmente chegaram ao bairro onde moravam, Augusto decidiu continuar seguindo para conhecer onde eles viviam. Desceram em frente a um conjunto habitacional simples, mas bem conservado. Elisângela ajudou Gabriel a subir 3 lances de escada até um apartamento pequeno, no qual Augusto pôde vislumbrar através das janelas uma decoração simples, mas cuidadosa, com desenhos infantis nas paredes e plantas nas janelas. Sentado em seu carro, no estacionamento do conjunto habitacional, Augusto refletiu sobre tudo o que havia descoberto naquele dia. Elisângela não era apenas uma funcionária dedicada ou uma mãe carinhosa, era uma guerreira silenciosa, lutando uma batalha épica pela vida do filho, mantendo simultaneamente um emprego para sustentá-los e preservando a dignidade e alegria da criança, apesar das circunstâncias devastadoras. E ele? O que havia feito de significativo em sua vida, além de acumular riqueza? Quando foi a última vez que havia lutado por algo realmente importante? Quando havia demonstrado 1/10 da coragem que acabara de presenciar? Mais perturbador ainda, ele tinha em sua conta bancária mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas, mas nunca havia considerado que existiam pessoas como Elisângela e Gabriel, enfrentando dificuldades que poderiam ser resolvidas com uma fração de sua fortuna. Naquela noite, Augusto Menezes não conseguiu dormir. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele havia descoberto o que realmente significava ser rico, e percebeu que não tinha nada a ver com dinheiro. Naquela madrugada, Augusto permaneceu acordado até o amanhecer, inquieto com tudo o que havia descoberto. A imagem de Elisângela tentando comprar os medicamentos de Gabriel não saía de sua mente. R$ 450, uma quantia que ele gastava sem pensar 2 vezes em um almoço executivo, mas que representava uma barreira intransponível entre uma mãe desesperada e a saúde de seu filho. Às 6 da manhã tomou uma decisão que o surpreendeu. Dirigiu-se até a farmácia onde Elisângela havia tentado comprar os medicamentos. Chegou antes mesmo da abertura e esperou na porta, até que os funcionários chegassem para o expediente. "Bom dia", disse para a mesma atendente que havia atendido Elisângela na véspera. "Ontem uma senhora esteve aqui tentando comprar medicamentos para o filho. Ela deixou uma receita reservada." A funcionária o olhou com curiosidade. "Ah, sim, a senhora que precisava dos medicamentos oncológicos. Ela ainda não voltou. O senhor é parente?" Augusto hesitou por um momento, não sabendo exatamente como explicar sua presença ali. "Digamos que sou um amigo da família. Gostaria de quitar a conta dos medicamentos." "Claro, são R$ 450. Só preciso que o senhor assine aqui confirmando o pagamento em nome de Gabriel Santos." Enquanto assinava os papéis, Augusto sentiu uma satisfação que nunca havia experimentado com qualquer transação financeira em toda sua carreira empresarial. Era a primeira vez que seu dinheiro estava sendo usado para algo verdadeiramente importante. Algo que poderia fazer a diferença entre vida e morte. "Posso deixar um recado para quando ela vier buscar?" perguntou. "Claro. O senhor quer deixar seu nome?" "Não é necessário. Apenas diga que um amigo quitou a conta e deseja que Gabriel fique bem logo." Augusto saiu da farmácia com uma sensação estranha no peito. Havia resolvido um problema urgente, mas sabia que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Gabriel certamente precisaria de medicamentos regularmente, e Elisângela continuaria enfrentando sozinha essa batalha financeira mês após mês. No trabalho, sua produtividade despencou. Durante a reunião matinal com a diretoria, ele se pegou olhando pela janela, pensando na coragem daquela mulher que naquele exato momento estava limpando os corredores alguns andares abaixo, carregando sozinha o peso de uma responsabilidade que esmagaria muitas pessoas. "Augusto, você está nos ouvindo?" perguntou Roberto Sampaio, o diretor financeiro, interrompendo seus pensamentos.
Desculpem, estava analisando uma questão importante, respondeu, tentando voltar o foco para a apresentação sobre lucros trimestrais, que subitamente parecia completamente irrelevante. Durante o intervalo para o café, Augusto desceu propositalmente ao andar onde Elisângela trabalhava. Queria observar como ela estava lidando com a situação, se havia conseguido os medicamentos de alguma forma. O que viu o deixou ainda mais impressionado. Elisângela trabalhava com a mesma eficiência de sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Ela parecia mais leve, e Augusto percebeu que verificava o celular com menos frequência. Quando ela se aproximou para limpar próximo ao local onde ele estava fingindo trabalhar, conseguiu ouvir uma conversa telefônica que a fez sorrir. "Oi, meu amor", ela disse baixinho ao atender o celular. "Como você está se sentindo hoje?" Havia uma pausa enquanto Gabriel falava do outro lado da linha. "Que bom! E você tomou o remédio direitinho?" "Ótimo! A mamãe conseguiu todos os medicamentos ontem, então você não precisa se preocupar com nada." "Claro que sim. É um milagre mesmo. Às vezes pessoas boas aparecem em nossas vidas quando mais precisamos." Augusto sentiu o peito apertar ao ouvir aquelas palavras. Elisângela estava interpretando o pagamento anônimo dos medicamentos como um milagre, uma bênção divina. Para ela, aquela quantia que representava tão pouco para ele era literalmente a diferença entre esperança e desespero. "Eu te amo muito, Gabriel. A mamãe precisa voltar ao trabalho agora, mas logo mais estaremos juntos, está bem? Até logo, meu príncipe." Quando Elisângela terminou a ligação, Augusto viu lágrimas de gratidão em seus olhos. Ela permaneceu alguns segundos olhando para o celular, claramente emocionada, antes de retomar suas atividades. Havia uma leveza em seus movimentos que não estava presente nos dias anteriores. Naquele momento, Augusto compreendeu algo fundamental. Aquele pequeno gesto havia feito mais diferença na vida daquela família do que qualquer uma de suas grandes transações comerciais havia feito em toda a sua carreira. Era a primeira vez que seu dinheiro havia sido usado para trazer alívio real, esperança genuína, vida literal. Durante o almoço, em vez de ir ao restaurante executivo onde costumava comer, Augusto decidiu dar uma caminhada pela cidade. Precisava processar tudo o que estava descobrindo sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Pela primeira vez, prestou atenção nas pessoas que passavam pelas ruas. Trabalhadores, mães com filhos, idosos esperando o ônibus. Cada um carregava suas próprias lutas, suas próprias histórias, suas próprias necessidades. Passou em frente a uma escola pública e lembrou-se da cena que havia presenciado entre Elisângela e Gabriel. "Educação é a coisa mais importante que posso te dar." Aquela frase continuava ecoando em sua mente. Elisângela, com todos os seus desafios financeiros, compreendia algo fundamental sobre prioridades que ele havia perdido de vista há muito tempo. De volta ao escritório, Augusto tomou uma decisão que mudaria completamente o curso dos próximos eventos. Chamou Márcia para uma conversa privada. "Márcia, preciso que você faça uma pesquisa discreta para mim. Quero saber mais sobre a situação da funcionária Elisângela Santos, mas quero que seja feito com muito cuidado e respeito. Não quero que ela se sinta invadida ou desconfortável." Márcia franziu a testa, claramente surpresa com o pedido inusitado. "Que tipo de informação o senhor precisa?" "Quero entender melhor sua situação familiar. Sei que ela é mãe solteira e que o filho tem problemas de saúde. Quero saber se há outras dificuldades que não estou vendo, outras necessidades que poderiam ser solucionadas. O senhor está pensando em ajudá-la de alguma forma?" Augusto parou para refletir antes de responder. Estava pensando em ajudá-la? E se sim, por quê? O que havia mudado em sua perspectiva que o fazia querer se envolver na vida de uma funcionária que até poucos dias atrás era praticamente invisível para ele? Talvez. Mas primeiro preciso entender melhor a situação. "Você pode fazer isso de forma discreta?" "Claro, Sr. Augusto. Vou conversar casualmente com algumas pessoas dos recursos humanos e da terceirizada. Deve conseguir algumas informações até amanhã." Enquanto Márcia saía para executar a tarefa, Augusto se perguntava sobre suas próprias motivações. Era culpa por anos de indiferença? Era admiração genuína pela força de Elisângela? Ou estava descobrindo algo em si mesmo que não sabia que existia?
Uma necessidade de usar seus recursos para algo verdadeiramente significativo? No final do expediente, ele novamente decidiu observar Elisângela saindo do trabalho. Dessa vez, havia uma diferença notável em sua postura. Ela caminhava com mais leveza, verificou o celular apenas uma vez durante todo o trajeto até o ponto de ônibus, e até sorriu para outros passageiros durante a viagem. Quando chegaram à escola, Augusto presenciou novamente o reencontro entre mãe e filho, mas desta vez Gabriel parecia visivelmente mais animado. Correu até Elisângela com mais energia. Seu rosto tinha mais cor, e ele falava animadamente sobre atividades que havia realizado na escola. Mãe, hoje eu consegui terminar todas as atividades de matemática, disse Gabriel orgulhoso. Que maravilha, meu amor. Você está se sentindo bem mesmo, não é? Muito bem. Acho que o remédio novo está funcionando melhor. E a professora disse que eu posso participar da apresentação da escola no mês que vem. Elisângela abraçou o filho com força, e Augusto pôde ver lágrimas de felicidade em seus olhos. Claro que pode, meu príncipe. Você vai arrasar. Aquela cena simples provocou uma revolução emocional em Augusto. Ele estava presenciando o resultado direto de sua decisão de comprar os medicamentos. Gabriel estava visivelmente melhor, mais animado, mais esperançoso. Elisângela estava mais tranquila, menos sobrecarregada. Era como se uma nuvem pesada tivesse sido removida de suas vidas. Pela primeira vez em décadas, Augusto Menezes compreendeu o verdadeiro poder do dinheiro. Não o poder de comprar luxos desnecessários ou status social, mas o poder de transformar vidas, de trazer esperança onde havia desespero, de permitir que uma mãe guerreira tivesse um pouco menos de preocupações e um filho doente tivesse acesso ao tratamento que precisava. Durante o trajeto de volta para casa, ele observou como Elisângela e Gabriel interagiam de forma ainda mais descontraída. Ela contava histórias engraçadas, ele ria com mais energia, e ambos pareciam estar desfrutando daquele momento juntos, sem a sobra da ansiedade financeira que havia pairado sobre eles nos últimos dias. Quando chegaram ao conjunto habitacional onde moravam, Augusto tomou uma decisão ainda mais ousada. Em vez de ir embora, ele permaneceu no estacionamento, observando o prédio onde eles viviam. Queria entender melhor como era o ambiente em que Gabriel estava crescendo. Quais eram os desafios do dia a dia que Elisângela enfrentava além da questão médica? Viu outros moradores chegando do trabalho, crianças brincando nos pequenos espaços entre os prédios, famílias se reunindo nas varandas pequenas dos apartamentos. Era um mundo completamente diferente do seu condomínio de luxo, mas havia algo ali que ele raramente via em seu ambiente social. Autenticidade, comunidade, pessoas que se importavam genuinamente umas com as outras. Através da janela do apartamento de Elisângela, conseguiu vislumbrar momentos da rotina noturna da família. Ela ajudando Gabriel com os deveres de casa, preparando o jantar simples mas cuidadoso, organizando os medicamentos para o dia seguinte. Cada gesto revelava um amor prático, uma dedicação que ia muito além de palavras ou demonstrações superficiais. Naquela noite, quando finalmente voltou para sua cobertura luxuosa, Augusto se sentiu estranhamente deslocado. Sua casa, que antes representava o ápice do sucesso, agora parecia vazia e fria. Havia espaço demais, silêncio demais, solidão demais. Não havia ninguém esperando por ele, ninguém se preocupando se ele chegaria bem, ninguém cujos olhos se iluminariam ao vê-lo. Pela primeira vez, Augusto começou a entender que talvez fosse Elisângela quem era verdadeiramente rica. Rica em propósito, rica em amor, rica em coragem. E talvez fosse ele quem precisava aprender sobre o verdadeiro significado da abundância. No dia seguinte, Márcia bateu na porta do escritório de Augusto com uma pasta nas mãos e uma expressão que misturava surpresa com admiração. Ela havia conseguido muito mais informações sobre Elisângela do que qualquer um deles poderia imaginar. Senhor Augusto, preciso conversar com o senhor sobre a Elisângela Santos, disse Márcia, fechando a porta atrás de si. O que você descobriu? Perguntou Augusto, preparando-se mentalmente para ouvir mais detalhes sobre as dificuldades financeiras da família. Bem, primeiro sobre a situação atual.
Gabriel tem leucemia linfoblástica aguda há 2 anos. O tratamento no hospital público é bom, mas os medicamentos complementares são caros. Ela trabalha em 3 empregos. Aqui de manhã, em um escritório de contabilidade à tarde, e faz faxina em uma clínica aos fins de semana. Augusto sentiu o estômago revirar. 3 empregos. Elisângela trabalhava em 3 lugares diferentes para conseguir manter o tratamento do filho. Enquanto ele reclamava de reuniões longas, ela vivia uma maratona diária que começava antes do amanhecer e terminava depois da meia-noite. Mas isso não é a parte mais impressionante, continuou Márcia, abrindo a pasta. Consegui algumas informações sobre o passado dela que, bem, o senhor não vai acreditar. O que você quer dizer? Márcia respirou fundo antes de continuar. Elisângela Santos não é apenas uma faxineira que trabalha duro, senhor Augusto. Ela é médica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim, médica? Formada pela Universidade Federal, especialização em pediatria. Trabalhou durante 5 anos no Hospital Metropolitano como médica pediatra. Era considerada uma das profissionais mais promissoras da sua turma. Augusto se levantou da cadeira, caminhando até a janela sem conseguir processar completamente o que estava ouvindo. E o que aconteceu? Por que ela está trabalhando como faxineira? Quando Gabriel foi diagnosticado com leucemia, ela precisou se afastar para acompanhar o tratamento integral. O hospital não concedeu a licença que ela precisava. Queriam que ela voltasse ao trabalho normal enquanto terceirizava o cuidado do filho. Ela se demitiu para poder estar presente em todas as consultas, quimioterapias e internações. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na mente de Augusto de forma devastadora. A educação refinada que ele havia percebido em Elisângela, a forma como ela falava, a dignidade natural, tudo fazia sentido agora. Ela não era uma funcionária sem estudo que havia desenvolvido educação através da experiência. Era uma profissional altamente qualificada que havia sacrificado sua carreira pelo filho. Márcia, você tem certeza dessas informações? Absoluta. Conversei discretamente com uma enfermeira do Hospital São Vicente que a conhece. Ela disse que Elisângela ainda é respeitada na comunidade médica, que todos sabem da decisão que ela tomou. Muitos colegas a admiram, mas poucos teriam coragem de fazer o mesmo. Augusto se apoiou na janela, sentindo-se fisicamente enjoado. Durante todos esses anos, enquanto ele tratava funcionários como Elisângela, com condescendência ou indiferença, uma médica pediatra estava limpando seus escritórios para conseguir sustentar o tratamento do próprio filho. Tem mais, disse Márcia hesitando. Ela ainda estuda à noite. Estuda o quê? Está fazendo um curso de atualização médica através de ensino à distância. Aparentemente, pretende voltar à medicina quando Gabriel estiver curado. Mas o curso é caro, e ela teve que trancar a matrícula algumas vezes quando não conseguiu pagar as mensalidades. Augusto fechou os olhos, tentando processar a magnitude do que acabara de descobrir. Elisângela não era apenas uma mãe guerreira lutando pela vida do filho. Era uma profissional brilhante que havia abdicado de tudo: carreira, status social, estabilidade financeira, para estar presente no momento mais crítico da vida de Gabriel. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Perguntou, tentando manter a voz firme. 2 anos e meio. Começou 3 meses depois de Gabriel ser diagnosticado. A supervisora da terceirizada disse que ela nunca faltou um dia, nunca chegou atrasada, nunca reclamou de tarefa alguma. É a funcionária mais respeitada que eles têm. Augusto se lembrou de todos os momentos em que havia passado por Elisângela nos corredores, tratando-a como mobiliário humano. Lembrou-se da manhã em que havia ficado impaciente porque ela estava atrapalhando sua passagem pelo corredor. Uma médica pediatra, limpando o chão para sustentar o tratamento do filho doente, e ele reclamando de ter que dar 2 passos para o lado. Senhor Augusto, o senhor está bem? Perguntou Márcia, notando sua palidez. Sim, não. Eu preciso de um momento para processar isso. Márcia se levantou para sair, mas parou na porta. Posso dar minha opinião pessoal? Claro. Em 20 anos trabalhando com o senhor, nunca o vi se interessar pela vida pessoal dos funcionários. Seja qual for o motivo pelo qual está perguntando sobre a Elisângela, acho que o senhor está fazendo a coisa certa. Depois que Márcia saiu,
Augusto permaneceu sozinho em seu escritório, confrontando uma verdade que o deixava profundamente envergonhado. Ele havia construído uma empresa baseada na ideia de que conhecia pessoas, sabia identificar talentos, entendia o valor humano. Mas uma das profissionais mais qualificadas com quem havia convivido nos últimos anos estava trabalhando como faxineira bem debaixo de seu nariz, e ele jamais havia sequer considerado que ela pudesse ser mais do que aparentava. Durante o resto da manhã, Augusto não conseguiu se concentrar em nada. Cada documento que assinava, cada decisão empresarial que tomava, parecia trivial comparado ao drama humano que se desenrolava diariamente nos corredores de sua própria empresa. No horário do almoço, ele desceu novamente ao andar onde Elisângela trabalhava. Desta vez, observou-a com olhos completamente diferentes. Notou a precisão em seus movimentos, a organização metódica de seu trabalho, a forma como interagia educadamente com todos os funcionários. Não era apenas competência, era a disciplina de alguém acostumado a trabalhar com vidas humanas nas mãos. Quando Elisângela se aproximou para limpar próximo à área onde ele estava, Augusto tomou uma decisão impulsiva. "Com licença", disse ele, interrompendo seu trabalho. Elisângela se virou, claramente surpresa por ser abordada diretamente pelo presidente da empresa. "Sim, senhor. Eu queria agradecer pelo excelente trabalho que você faz aqui. Raramente vejo tamanha dedicação e profissionalismo." Um sorriso genuíno iluminou o rosto dela. "Muito obrigada, senhor. É muito gentil da sua parte dizer isso. Posso perguntar, você sempre trabalhou na área de limpeza?" Elisângela hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia compartilhar. "Na verdade, não. Trabalhei em outras áreas antes. Mas às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes do que planejamos." A dignidade em sua resposta deixou Augusto ainda mais impressionado. Ela poderia ter mencionado sua formação médica, poderia ter buscado compaixão ou reconhecimento. Em vez disso, respondeu com uma sabedoria simples e elegante que revelava sua verdadeira classe. "E você está satisfeita com os caminhos que a vida escolheu para você?" Elisângela olhou diretamente nos olhos dele, e Augusto viu uma profundidade e força que o surpreenderam. "Senhor, acredito que cada experiência nos ensina algo valioso, e enquanto eu puder cuidar do que mais importa para mim, estarei em paz com qualquer caminho que precise trilhar." Naquele momento, Augusto compreendeu que estava diante de uma sabedoria que sua educação privilegiada e sucesso financeiro jamais haviam lhe proporcionado. Elisângela havia encontrado uma forma de manter sua dignidade e propósito, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. "Obrigado", disse ele, sem conseguir expressar adequadamente o impacto que aquela conversa estava tendo sobre ele. "Imagina, senhor. Tenha um bom dia." Augusto voltou para seu escritório completamente transtornado. Havia acabado de conversar com uma médica pediatra que estava limpando o chão para sustentar o tratamento do filho. E ela havia demonstrado mais classe e sabedoria em 2 minutos de conversa do que muitos de seus colegas executivos demonstravam em reuniões de horas. Durante a tarde, ele não conseguiu parar de pensar na resposta de Elisângela. "Enquanto eu puder cuidar do que mais importa para mim, estarei em paz com qualquer caminho que precise trilhar." Quantas pessoas ele conhecia que poderiam dizer isso com sinceridade? Quantas pessoas tinham essa clareza sobre suas prioridades? Às 5 da tarde, Augusto tomou outra decisão que o surpreendeu. Em vez de terminar o expediente em seu escritório, desceu para aguardar Elisângela na saída dos funcionários. Queria vê-la novamente em seu papel de mãe, agora sabendo quem ela realmente era. Quando a viu saindo do prédio, trocando novamente o uniforme por suas roupas pessoais, Augusto sentiu uma admiração profunda. Ali estava uma mulher que havia abdicado de uma carreira médica de sucesso, que trabalhava 3 empregos, que estudava à noite para se manter atualizada, tudo para garantir que seu filho tivesse a melhor chance possível de vencer uma batalha contra o câncer. No trajeto até a escola, ele observou como Elisângela cumprimentava outros passageiros do ônibus, como ajudava uma senhora idosa a encontrar o troco, como ofereceu seu lugar para uma mulher grávida. Mesmo exausta depois de um dia inteiro de trabalho,
Ela mantinha uma generosidade natural que revelava seu verdadeiro caráter. Na escola, presenciou novamente o reencontro emocionante entre mãe e filho. Gabriel correu até ela com energia renovada, claramente se beneficiando dos medicamentos que Augusto havia pagado anonimamente. Mãe, hoje a professora disse que eu sou muito inteligente em ciências, disse Gabriel, animado. Claro que é, meu amor. Você sempre foi muito curioso sobre como as coisas funcionam. Será que quando eu crescer posso ser médico como você era? Augusto quase tropeçou ao ouvir essa pergunta inocente. Gabriel sabia sobre o passado médico da mãe. Isso significava que Elisângela não escondia sua história. Ela simplesmente havia escolhido um caminho diferente por amor. Você pode ser qualquer coisa que sonhar, Gabriel. O mais importante é que você estude muito e seja uma pessoa boa, que ajuda os outros. Como você faz? Como eu faço o quê, meu príncipe? Ajuda os outros. Você sempre está ajudando alguém. Elisângela abraçou o filho com força. Porque essa é a única forma de viver que vale a pena, meu amor. Quando ajudamos outros, estamos ajudando a nós mesmos. Augusto assistiu a essa conversa com lágrimas nos olhos. Aquela mulher não havia apenas sacrificado sua carreira pelo filho. Ela estava criando uma criança com valores sólidos, ensinando-o sobre generosidade e propósito, mesmo em meio às maiores adversidades. Naquela noite, Augusto Menezes voltou para casa sabendo que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais possível fingir ignorância sobre quem Elisângela realmente era, ou sobre o que sua história representava. Pela primeira vez, ele estava face a face com alguém que havia feito sacrifícios reais por amor, que havia escolhido propósito acima de prestígio, família acima de fortuna. E pela primeira vez em sua vida, Augusto se perguntou se suas escolhas haviam sido tão sábias quanto sempre acreditou. Semanas depois da descoberta devastadora sobre o passado de Elisângela, Augusto se encontrava numa espiral de questionamentos que afetava todas as áreas de sua vida. Suas reuniões executivas pareciam vazias, suas decisões empresariais perderam o sentido, e ele começou a questionar cada aspecto de sua existência privilegiada. Naquela manhã de quinta-feira, algo aconteceu que mudaria definitivamente o rumo de toda a história. Elisângela não estava no trabalho. Durante toda a manhã, Augusto notou a ausência dela. Os corredores pareciam diferentes, menos organizados, e ele percebeu como sua presença discreta, mas eficiente, fazia diferença no ambiente. Às 10 da manhã, sua preocupação estava se transformando em ansiedade genuína. Márcia, chamou sua assistente. A funcionária Elisângela não veio trabalhar hoje. Você sabe alguma coisa? Vou verificar com a supervisora da terceirizada, respondeu Márcia, saindo rapidamente do escritório. 15 minutos depois, ela retornou com uma expressão séria que fez o coração de Augusto acelerar. Senhor Augusto, Gabriel foi internado de emergência ontem à noite. Elisângela teve que sair correndo do trabalho e não conseguiu avisar adequadamente. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Augusto. O que aconteceu? Ele está bem? A supervisora não tem muitos detalhes, apenas que foi algo relacionado ao tratamento. Elisângela deve ter passado a noite no hospital. Sem hesitar, Augusto cancelou todas as reuniões do dia e se dirigiu ao Hospital Municipal São Vicente. Durante o trajeto, 1000 cenários passaram por sua cabeça. Gabriel havia melhorado tanto nas últimas semanas com os medicamentos que ele havia providenciado. E se algo tivesse dado errado? E se a doença tivesse se agravado? No hospital, encontrar informações sobre Gabriel não foi difícil. Augusto mentiu, dizendo-se tio da criança, e conseguiu descobrir que o menino estava internado na ala de oncologia pediátrica. Quando finalmente localizou o quarto, o que viu através da porta entreaberta o devastou completamente. Elisângela estava sentada numa cadeira ao lado da cama onde Gabriel dormia, conectado a vários equipamentos médicos. Ela segurava a mão pequena dele com uma das suas, enquanto a outra folheava alguns papéis, provavelmente exames ou relatórios médicos que, com sua formação em pediatria, ela conseguia compreender melhor que a maioria dos pais. O que mais impactou Augusto foi a expressão no rosto dela. Não era desespero ou pânico. Era a concentração focada de uma profissional médica analisando dados clínicos, combinada com o amor feroz de uma mãe que jamais abandonaria seu filho.
Ela havia se transformado numa versão híbrida de si mesma, a médica e a mãe trabalhando em perfeita sintonia. Doutora Santos! Uma enfermeira entrou no quarto e Augusto percebeu que no hospital todos ainda a tratavam pelo título médico que ela havia conquistado. Oi, Patrícia! Elisângela respondeu, levantando os olhos dos papéis. Como estão os últimos exames? Os valores melhoraram desde ontem. O Dr. Henrique quer conversar com a senhora em alguns minutos sobre o ajuste na medicação. Perfeito. Gabriel acordou alguma vez durante a madrugada? 2 vezes, mas voltou a dormir rapidamente. Ele perguntou se a senhora ainda estava aqui. Elisângela sorriu, acariciando o rosto do filho adormecido. Sempre estarei aqui. Augusto sentiu o peito apertar ao testemunhar aquela cena. Elisângela não era apenas uma mãe desesperada dependendo totalmente dos médicos. Ela era uma parceira ativa no tratamento, usando seu conhecimento médico para compreender cada nuance do que estava acontecendo com Gabriel, mas mantendo-se no papel de mãe amorosa. Quando a enfermeira saiu, Augusto viu Elisângela fechar os olhos por alguns segundos, permitindo-se um momento de vulnerabilidade que ela não demonstrava quando Gabriel estava acordado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto folheava os exames, e ele percebeu que mesmo sua formação médica não amenizava completamente o terror de ver o próprio filho lutando contra uma doença tão séria. Naquele momento, Gabriel se mexeu na cama e abriu os olhos lentamente. Mãe, estou aqui, meu amor. Elisângela respondeu imediatamente, transformando sua expressão em um sorriso tranquilizador. Como você está se sentindo? Um pouquinho melhor. Os remédios estão fazendo eu me sentir estranho, mas não dói mais. Isso é ótimo. Significa que o tratamento está funcionando. Você quer um pouco de água? Enquanto Elisângela ajudava Gabriel a beber água, Augusto observou a delicadeza de cada movimento dela. Era como assistir a uma dança coreografada pelo amor incondicional. Cada gesto calculado para proporcionar o máximo conforto e segurança para a criança. Mãe, você dormiu? Perguntou Gabriel, com a preocupação genuína de uma criança que, apesar da pouca idade, compreendia os sacrifícios que sua mãe fazia por ele. Dormi sim, meu príncipe, mentiu Elisângela gentilmente. Você não precisa se preocupar comigo. Sua única tarefa é ficar bem forte e saudável. Quando eu puder sair daqui? Logo, logo. O médico vai examinar você hoje e vamos ver como você está respondendo ao tratamento. Mas independente de quanto tempo leve, a mamãe vai estar aqui do seu lado. Gabriel sorriu e fechou os olhos novamente, visivelmente mais tranquilo com a presença da mãe. Elisângela voltou a analisar os papéis, mas Augusto percebeu que ela estava memorizando cada número, cada palavra, como se estivesse estudando para o exame mais importante de sua vida. Algumas horas depois, quando Gabriel estava dormindo profundamente e Elisângela havia saído do quarto para conversar com os médicos, Augusto tomou uma decisão que o surpreendeu. Ele entrou discretamente no quarto e deixou um envelope sobre a mesa de cabeceira, junto com um cartão simples onde havia escrito apenas: para Gabriel ficar forte, um amigo que torce por vocês. Dentro do envelope havia dinheiro suficiente para cobrir qualquer medicamento ou tratamento complementar que pudesse ser necessário nos próximos meses. Mas mais importante que o dinheiro era o que aquele gesto representava para Augusto. Pela primeira vez em sua vida, ele estava usando sua riqueza não para impressionar, não para ganhar vantagem, mas para expressar o amor genuíno que havia desenvolvido por aquela família extraordinária. Quando Elisângela retornou ao quarto e encontrou o envelope, Augusto observou de longe sua reação. Ela abriu o cartão, leu a mensagem e, quando viu o conteúdo do envelope, suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou na parede, claramente emocionada, e por alguns minutos permaneceu ali, segurando aquele presente inesperado como se fosse o milagre que havia pedido em suas orações. Gabriel, ela sussurrou para o filho adormecido. Parece que temos um anjo da guarda cuidando de nós. Naquele momento, Augusto compreendeu algo fundamental sobre si mesmo. Todas as suas conquistas empresariais, todos os prêmios e reconhecimentos que havia recebido, jamais lhe haviam proporcionado a satisfação que sentiu ao ver o alívio no rosto de Elisângela. Pela primeira vez,
havia usado seu dinheiro para algo verdadeiramente importante. Nos dias que se seguiram, enquanto Gabriel se recuperava no hospital, Augusto se viu numa crise existencial profunda. Cancelou reuniões importantes, delegou decisões para outros executivos e passou a maior parte do tempo refletindo sobre o rumo que sua vida havia tomado. Percebeu que havia construído um império financeiro, mas estava vivendo numa pobreza emocional devastadora. Tinha uma casa enorme, mas se sentia profundamente solitário. Possuía carros luxuosos, mas não tinha ninguém especial para acompanhá-lo em suas viagens. Havia acumulado fortuna suficiente para várias gerações, mas não tinha relacionamentos genuínos ou propósito real. Enquanto isso, Elisângela, que havia perdido sua carreira médica e vivia com dificuldades financeiras, irradiava uma riqueza emocional que ele nunca havia experimentado. Ela tinha amor incondicional, propósito claro, coragem inabalável e uma sabedoria sobre as coisas que realmente importavam na vida. A crise de Gabriel havia funcionado como um espelho brutal para Augusto. Ele finalmente entendia que havia passado décadas perseguindo os objetivos errados, acumulando as coisas erradas, priorizando valores completamente equivocados. E pela primeira vez em sua vida, Augusto Menezes estava pronto para uma transformação verdadeira. 3 dias após deixar o dinheiro anonimamente no hospital, Augusto acordou com uma certeza que o deixou inquieto durante toda a madrugada. Não podia mais viver fingindo que não sabia quem era Elisângela ou ignorar a transformação que estava acontecendo em seu coração. Sua vida havia se tornado uma mentira que precisava ser corrigida. Naquela manhã de segunda-feira, ele tomou a decisão mais importante de sua existência. Cancelou todas as reuniões do dia, instruiu Márcia para não aceitar ligações e desceu até o andar onde Elisângela trabalhava. Seu coração batia como se estivesse prestes a tomar a decisão empresarial mais arriscada de sua carreira. E talvez estivesse. Elisângela havia retornado ao trabalho na sexta-feira anterior, após Gabriel receber alta do hospital, mas Augusto percebeu imediatamente que ela estava diferente. Havia uma exaustão mais profunda em seus olhos, uma fadiga que ia além do cansaço físico. Trabalhar durante o dia e passar as noites cuidando de uma criança em recuperação estava cobrando um preço que ela não conseguia mais disfarçar. Elisângela, chamou ele, aproximando-se dela com uma determinação que jamais havia sentido antes. Ela se virou, claramente surpresa por ser abordada novamente pelo presidente da empresa. Nos últimos dias, aquelas conversas inesperadas haviam se tornado uma anomalia intrigante em sua rotina. Bom dia, Sr. Augusto. Em que posso ajudá-lo hoje? Na verdade, sou eu quem precisa ajudá-la. E preciso fazer isso agora, antes que perca a coragem. Poderia conversar comigo em particular? É extremamente importante. A expressão de Elisângela mudou imediatamente para preocupação. Durante anos trabalhando em empregos precários, ela havia aprendido que conversas privadas com chefes raramente traziam boas notícias. Aconteceu alguma coisa? Cometi algum erro? Gabriel ficou internado alguns dias e talvez eu não tenha conseguido manter o mesmo ritmo. Pelo contrário, Augusto a interrompeu gentilmente. Você tem feito tudo certo. Muito mais certo do que eu jamais imaginei que fosse possível para um ser humano. Augusto a conduziu até uma pequena sala de reuniões próxima, fechou a porta e permaneceu alguns segundos em silêncio, organizando mentalmente as palavras que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Elisângela aguardou pacientemente, mas ele pôde perceber a tensão em sua postura. Elisângela, eu sei quem você realmente é. Ela franziu a testa, genuinamente confusa com a afirmação. Sei que você é médica pediatra formada pela Universidade Federal. Sei que trabalhou durante 5 anos no Hospital Metropolitano como uma das pediatras mais promissoras de sua turma. Sei que abandonou uma carreira brilhante para cuidar integralmente do Gabriel durante seu tratamento contra a leucemia. O rosto de Elisângela empalideceu progressivamente enquanto Augusto falava. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Sei que você trabalha em 3 empregos diferentes para conseguir manter os medicamentos do Gabriel. Sei que estuda à noite fazendo curso de atualização médica mesmo exausta, porque ainda sonha em voltar à medicina quando Gabriel estiver curado. Augusto fez uma pausa, observando como Elisângela processava o fato de que sua história havia sido descoberta.
E sei que você é a pessoa mais corajosa, íntegra e admirável que já conheci em toda a minha vida. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção quase palpável. Elisângela baixou os olhos, claramente desconfortável por ter sua vida privada exposta daquela forma. Senhor Augusto, disse ela finalmente, sua voz controlada, mas embargada. Eu não sei como o senhor descobriu essas informações sobre mim, mas posso assegurar que minha situação pessoal jamais interferiu no meu trabalho aqui. Sempre cumpri todas as minhas obrigações. Elisângela, por favor, me escute com atenção. Não estou questionando o seu trabalho. Estou questionando o meu. Estou questionando toda a minha vida. Ela levantou os olhos, genuinamente surpresa com a direção inesperada que a conversa estava tomando. Augusto se levantou e começou a caminhar pela pequena sala, gesticulando enquanto tentava encontrar palavras adequadas para expressar a revolução emocional que estava acontecendo em sua alma. Nos últimos dias, descobrir quem você realmente é me forçou a olhar no espelho e ver quem eu realmente sou. E não gostei nada, absolutamente nada do que vi refletido. Elisângela permaneceu em silêncio, mas sua expressão havia mudado de preocupação defensiva para curiosidade genuína. Durante décadas, construí este império empresarial, acreditando cegamente que sucesso significava acumular riqueza e poder. Tratei funcionários como peças descartáveis em um tabuleiro, tomei decisões pensando exclusivamente em lucro, e me isolei em minha torre de marfim, achando que estava vivendo no topo da pirâmide da vida. As palavras de Augusto começaram a fluir mais rapidamente, carregadas de uma emoção que ele havia reprimido por semanas. Então eu a vi com Gabriel na escola. Vi o amor mais puro e verdadeiro que já presenciei. Vi uma mãe que sacrificou uma carreira médica brilhante para estar presente no momento mais crucial da vida do filho. Vi alguém que trabalha 3 empregos sem jamais reclamar, que mantém a dignidade em qualquer circunstância, que ensina valores reais para uma criança mesmo enfrentando as maiores adversidades. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Elisângela, mas ela permanecia atenta a cada palavra. E percebi algo devastador. Você, trabalhando como faxineira para sustentar o tratamento do seu filho, é infinitamente mais rica do que eu jamais serei. Rica em propósito, rica em amor incondicional, rica em coragem verdadeira. Enquanto eu desperdiçava décadas acumulando dinheiro que nem sei para que realmente serve, você estava vivendo uma vida com significado autêntico. Augusto parou de caminhar e se posicionou diretamente na frente dela. Elisângela, eu preciso confessar algo que pode soar absurdo, mas é fundamental que você saiba. Fui eu quem pagou pelos medicamentos do Gabriel naquela farmácia. E fui eu quem deixou o dinheiro no hospital durante a internação. Ela levou as mãos ao rosto, claramente emocionada, tentando processar aquela revelação inesperada. Era você o tempo todo? Mas por quê? Por que faria isso por nós? Porque pela primeira vez na minha vida, eu tinha a oportunidade de usar meu dinheiro para algo que realmente, verdadeiramente importava. Porque vocês dois me ensinaram o que significa valor genuíno. E porque... Augusto hesitou, lutando com palavras e sentimentos que nunca havia expressado antes. Porque vocês me fizeram entender que desperdicei décadas inteiras perseguindo objetivos completamente errados. Tenho dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa material que existir, mas não tenho nada do que vocês possuem. Amor incondicional, propósito claro, coragem para fazer sacrifícios verdadeiros por quem amamos. Elisângela finalmente falou, sua voz embargada de emoção profunda. Senhor Augusto, o senhor não consegue imaginar o que essa ajuda significou para nossa família. Quando Gabriel melhorou com os novos medicamentos, quando consegui dormir uma noite inteira sem me preocupar com as contas médicas do mês seguinte, foi literalmente como receber um milagre. Não foi milagre, Elisângela. Foi justiça. Foi o universo corrigindo uma distorção absurda, onde alguém como você precisa lutar desesperadamente para conseguir coisas básicas, enquanto alguém como eu desperdiça recursos imensos em futilidades completamente irrelevantes. Augusto se sentou novamente, olhando diretamente nos olhos dela com uma intensidade que a surpreendeu. Quero fazer uma proposta que provavelmente vai soar completamente maluca, mas preciso tentar.
Quero que você pare de trabalhar como faxineira imediatamente. Elisângela abriu a boca para protestar, mas ele levantou a mão, pedindo paciência para continuar. Não, me deixe explicar completamente antes de recusar. Quero financiar integralmente o tratamento do Gabriel no melhor hospital particular da cidade, com os melhores oncologistas pediátricos disponíveis. Quero pagar integralmente seu curso de atualização médica para que você possa retomar sua carreira na medicina. E quero oferecer a você um cargo executivo aqui na empresa, como diretora médica corporativa, desenvolvendo programas de saúde e bem-estar para todos os nossos funcionários. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Elisângela olhava para ele como se não conseguisse processar completamente a magnitude do que estava ouvindo. Mas eu não consigo entender. Por que o senhor faria isso? O que ganha em troca? Por que você me ensinou que riqueza real não é o que acumulamos egoisticamente, mas o que compartilhamos generosamente? Porque você me mostrou que sucesso verdadeiro não é subir sozinho, mas elevar outras pessoas junto conosco. E por quê? Augusto respirou fundo, preparando-se para a confissão mais difícil e importante de sua vida. Porque você e Gabriel se tornaram a família que eu nunca soube que estava desesperadamente procurando. Vocês me fizeram entender o que significa amar de verdade, se importar com alguém mais do que comigo mesmo, ter um propósito que transcende completamente o lucro pessoal. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Elisângela agora. Senhor Augusto, isso é impossível. Eu não posso aceitar tanta generosidade. É generoso demais. Claro que pode aceitar. E sabe exatamente por quê? Porque não é generosidade. É investimento inteligente. Investimento na única coisa que realmente vale a pena nesta vida. Pessoas extraordinárias que fazem o mundo melhor apenas por existirem. Augusto se levantou e estendeu a mão para ela. Elisângela Santos, você aceita se tornar minha parceira nesta jornada de descobrir como usar recursos para transformar vidas reais? Aceita me ensinar como ser verdadeiramente, autenticamente rico? Ela olhou para a mão estendida por longos segundos, claramente processando a magnitude da decisão que estava prestes a tomar. E Gabriel? O que acontece com Gabriel nessa história toda? Gabriel vai ter o melhor tratamento médico disponível no país, vai estudar nas melhores escolas, vai ter todas as oportunidades que uma criança brilhante como ele merece ter. Mas mais importante que tudo isso, vai continuar tendo uma mãe que é o exemplo mais perfeito de coragem e amor incondicional que eu já conheci. Elisângela finalmente aceitou a mão de Augusto, e naquele aperto de mão simples, 2 vidas foram completamente transformadas para sempre. 2 semanas depois, Gabriel corria pelos corredores do Hospital de Excelência Pediátrica com uma energia que há meses não demonstrava. Seus exames mais recentes mostravam uma melhora surpreendente, e os médicos especialistas, os melhores do país, estavam genuinamente otimistas sobre suas chances de cura completa. Dr. Gabriel, brincou Elisângela, agora vestindo um jaleco médico novamente depois de anos afastada. Pare de correr pelos corredores do hospital. Desculpa, doutora mamãe, mas estou me sentindo tão bem que não consigo ficar parado, respondeu o menino, que havia começado a brincar de chamar a mãe pelo título médico que ela estava recuperando. Augusto, que observava a cena de uma cadeira confortável no canto, sorriu com uma felicidade profunda que nunca havia experimentado antes. Nos últimos meses, havia descoberto algo que todo seu dinheiro jamais havia conseguido comprar. Uma família escolhida, construída no amor genuíno e na gratidão mútua. Tio Augusto, Gabriel correu até ele. Você vem jantar em casa hoje? Mamãe disse que vai fazer aquela lasanha especial. Claro que vou, campeão. Não perderia por nada. E você vai me ajudar com o dever de matemática depois? Sempre, Gabriel. Sempre. Elisângela observava a interação entre Augusto e Gabriel com lágrimas de felicidade absoluta nos olhos. Em poucos meses, aquele homem que ela havia conhecido como um chefe distante e aparentemente indiferente, havia se transformado na figura paterna carinhosa que Gabriel nunca teve, no companheiro leal que ela nunca ousou sonhar, no amigo mais verdadeiro que qualquer pessoa poderia desejar. Como diretora médica corporativa da empresa, Elisângela estava revolucionando completamente os programas de saúde e bem-estar.
Ela implementou protocolos inovadores de acompanhamento médico preventivo, criou programas abrangentes de qualidade de vida e, mais importante, ensinou a todos na empresa que cada pessoa, independentemente de sua função ou posição hierárquica, merecia respeito, dignidade e cuidado genuíno. "Sabe o que descobri hoje?", disse Augusto enquanto eles caminhavam juntos em direção ao estacionamento do hospital. "O quê?", perguntou Elisângela, segurando a mão de Gabriel que pulava energicamente entre eles dois. "Descobri que durante décadas inteiras eu busquei o sucesso no lugar completamente errado. Achava que sucesso era ter a conta bancária mais gorda, o carro mais caro, o escritório no andar mais alto. E agora o que pensa?" Augusto parou de caminhar e olhou para aquela mulher extraordinária e para o menino corajoso que havia transformado sua vida de forma absoluta e irreversível. "Agora sei que sucesso real é ter pessoas que se importam genuinamente se você chegou bem em casa. É ter alguém que vibra sinceramente com suas vitórias e te apoia incondicionalmente nas derrotas. É fazer parte de algo infinitamente maior que você mesmo." Gabriel, que havia escutado atentamente a conversa, olhou para Augusto com aquela sabedoria simples e profunda que apenas crianças verdadeiramente amadas possuem. "Tio Augusto, isso significa que você é bem-sucedido agora de verdade?" Augusto se abaixou para ficar exatamente na altura do menino e o abraçou com toda a força de seu coração transformado. "Significa que agora eu sou o homem mais rico do mundo inteiro, Gabriel. Rico em amor verdadeiro, rico em família real, rico em propósito autêntico. E nós também somos ricos agora." Augusto olhou nos olhos brilhantes da criança e sentiu seu coração se encher de uma gratidão infinita. "Vocês sempre foram ricos, campeão. Vocês me ensinaram o que realmente significa a abundância verdadeira." Naquela tarde ensolarada, enquanto caminhavam juntos em direção ao futuro, Augusto Menezes finalmente compreendeu a verdade mais importante da existência humana. A riqueza real não está no que acumulamos egoisticamente, mas no que compartilhamos generosamente. Não está no que conquistamos sozinhos, mas no que construímos juntos com aqueles que escolhemos amar. E pela primeira vez em seus 40 e tantos anos de vida, ele era verdadeira, completa e abundantemente rico.